A vespa do mar, a Chironex fleckeri, é a água-viva mais letal do mundo, e muitos especialistas a consideram o animal mais venenoso do planeta. Vive no norte da Austrália e no sudeste asiático, e os tentáculos podem chegar a 3 metros de comprimento, cobertos por bilhões de células urticantes microscópicas, que disparam automaticamente ao toque. O veneno ataca o coração, o sistema nervoso e a pele ao mesmo tempo. A dor é imediata e descrita como insuportável. Vítimas relatam querer morrer no momento do contato. A morte pode ocorrer em menos de 5 minutos nos casos mais graves, antes mesmo de sair da água. Ela é quase completamente transparente e praticamente invisível no oceano. Tem 24 olhos funcionais organizados em grupos, com retina, córnea e cristalino. E ainda assim não tem cérebro. Nenhuma outra água-viva no mundo se aproxima do nível de perigo que ela representa. Praias australianas fecham a temporada inteira por causa dela. A água-viva imortal, a Turritopsis dohrnii, é o único animal conhecido capaz de reverter completamente o processo de envelhecimento. Quando envelhece, adoece ou sofre um dano físico grave, ela retrocede ao estágio de pólipo, sua forma juvenil, e recomeça o ciclo de vida do zero. Esse processo pode se repetir indefinidamente. Em teoria, ela nunca precisa morrer de velhice. Tem apenas alguns milímetros de tamanho e vive no Mediterrâneo e em oceanos tropicais. Cientistas estudam o mecanismo celular por trás dessa reversão com interesse enorme. Entender como ela reprograma suas próprias células pode abrir caminhos para pesquisas sobre envelhecimento humano e regeneração celular. Ela não é imortal na prática, pode ser comida, morrer de doença ou de condições ambientais ruins, mas biologicamente, o relógio dela pode ser zerado quantas vezes forem necessárias. É o animal que mais de perto desafia o conceito de morte natural. A caravela portuguesa, a Physalia physalis, não é tecnicamente uma água-viva. É uma colônia de organismos diferentes vivendo e funcionando como um único ser. Cada parte do corpo é formada por um tipo diferente de organismo. Um cuida da flutuação, outro dos tentáculos, outro da digestão, outro da reprodução. Nenhum sobrevive sozinho. Os tentáculos podem chegar a 50 metros de comprimento e são invisíveis na água. O veneno causa dor imediata e intensa, marcas na pele que duram semanas e, em casos raros, reações alérgicas fatais. No Brasil, é comum no litoral nordestino e sudestino, especialmente após tempestades que a jogam para a costa. O velho conselho de urinar na picada não funciona. Na verdade, piora, porque o líquido pode ativar as células urticantes que ainda não dispararam. O tratamento correto é remover os tentáculos com objeto rígido e aplicar água quente no local. A água-viva-lua, a Aurelia aurita, é a água-viva mais comum do mundo e a que mais aparece em praias brasileiras. É quase transparente, tem forma de disco com 4 círculos coloridos visíveis no centro, que são os órgãos reprodutivos, e cresce até 40 centímetros de diâmetro. A picada é fraca e raramente causa mais que uma irritação leve em humanos com pele normal. Mas o que impressiona nela não é o veneno, é o comportamento em massa. Quando as condições do oceano estão certas, ela se reproduz em quantidades que desafiam a imaginação. Bilhões de indivíduos formando blocos sólidos que chegam a obstruir as tomadas d'água de usinas nucleares e hidrelétricas costeiras, forçando o desligamento de instalações inteiras. Isso já aconteceu no Japão, na Escócia e na Suécia. Ela está prosperando com o aquecimento dos oceanos, enquanto outras espécies diminuem, e muitos cientistas a veem como um sinal de que os ecossistemas marinhos estão entrando em colapso. A água-viva caixinha, a Cubozoa, é uma classe inteira de águas-vivas cúbicas, que inclui as espécies mais perigosas do oceano, entre elas a vespa do mar. O que separa as cubozoás de todas as outras águas-vivas é o sistema visual. Elas têm 24 olhos organizados em 4 grupos, com olhos que formam imagens reais, com retina e cristalino verdadeiros. Algumas espécies conseguem enxergar acima da superfície da água enquanto estão submersas, observando a vegetação das margens para se orientar. Isso é extraordinário para um animal sem cérebro. Os cientistas ainda não entendem completamente como elas processam as informações visuais sem o sistema nervoso central. São também nadadoras ativas e rápidas, ao contrário da maioria das águas-vivas que se deixam levar pela corrente. A Caribidea marsupialis, espécie comum no Mediterrâneo e no litoral brasileiro, causa ferroadas dolorosas e é responsável por muitos acidentes em praias do Nordeste durante o verão. A água-viva de Juba de Leão,
A Cyanea capillata é a maior água-viva do mundo. O maior exemplar já registrado tinha um sino de 2,3 metros de diâmetro e tentáculos de mais de 36 metros de comprimento, maior que uma baleia azul. Vive em águas frias do Atlântico Norte e do Pacífico Norte e é avistada regularmente nas costas da Noruega, Canadá e Reino Unido. A coloração vai do amarelo claro nos exemplares menores ao vermelho escuro e roxo nos maiores, com tentáculos organizados em 8 grupos densos que parecem uma juba. A ferroada causa queimação intensa, vermelhidão e, em casos de exposição a muitos tentáculos, pode causar dificuldade respiratória. Em 2010, uma única água-viva morta numa praia de New Hampshire, nos Estados Unidos, feriu mais de 150 banhistas com os tentáculos fragmentados espalhados pela areia. O veneno permanece ativo mesmo depois da morte do animal. A água-viva anêmona, a Mastigas papua, tem uma relação com o sol que nenhuma outra água-viva possui da mesma forma. Ela carrega dentro dos próprios tecidos algas microscópicas chamadas zooxantelas, que fazem fotossíntese e produzem nutrientes diretamente para o animal. Em troca, a água-viva oferece abrigo e os minerais que as algas precisam. Por isso, ela nada ativamente em direção à luz solar durante o dia, migrando em grupos enormes pela superfície para maximizar a fotossíntese das algas internas. No famoso Lago das Águas Vivas em Palau, na Micronésia, mais de 10 milhões delas fazem essa migração diária em sincronia, um dos espetáculos naturais mais impressionantes do planeta. A picada dela é tão fraca que humanos podem nadar no meio de milhões delas sem sentir nada. É uma das poucas águas-vivas completamente seguras para contato e, ao mesmo tempo, um dos animais mais visualmente impactantes dos oceanos. A água-viva fantasma, a Stygiomedusa gigantea, é uma das criaturas marinhas menos fotografadas do mundo. Foi avistada menos de 120 vezes em toda a história da ciência. A maioria dos registros são de câmeras de submarinos de pesquisa, em profundidades entre 500 e 6 mil metros. O sino pode chegar a 1 metro de diâmetro, e os 4 braços orais, estruturas largas e planas que substituem os tentáculos, podem ultrapassar 10 metros de comprimento. Ao contrário da maioria das águas-vivas, ela não tem tentáculos urticantes. Captura presas envolvendo-as com os braços grandes e absorvendo pela superfície. O tamanho e a raridade dela deixam muita coisa sem resposta. O comportamento reprodutivo, a expectativa de vida e o impacto real no ecossistema das profundezas são praticamente desconhecidos. Cada avistamento é tratado como um evento científico. É um animal que vive há milhões de anos nas profundezas e que a ciência moderna ainda mal começou a entender. Qual desses monstros do mar você achou mais assustador? Deixe aqui nos comentários. Curtiu o vídeo? Se sim, dá um like, se inscreve no canal e hypa o vídeo. Isso ajuda bastante. Obrigado e nos vemos na próxima.